primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Bom dia, Igreja do Deus vivo. Que o triuno e majestoso Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, que é a causa última e o fim principal da nossa estada aqui nesta manhã, prossiga sendo amado de fato por nós, obedecido e glorificado. E a nossa pastoral desta manhã, ela se encontra alicerçada na primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 6, os versículos 19 e 20. E já começamos levando-os a uma reflexão subordinada. O dia que você for tentado a olhar para a sua igreja, que é esta, e tentar desistir dela em virtude da percepção dos seus muitos problemas, antes da decisão, dê uma passadazinha histórica pela igreja que se encontrava em Coríntios. Uma igreja problemática. Uma igreja que poucos pastores do século XXI ousariam se candidatar ao seu pastorado. No entanto, o apóstolo Paulo, logo no primeiro capítulo, a chama de igreja de Deus. E a essa igreja de Deus, ele ousa tratar de alguns problemas, e ele trata pastoralmente. No capítulo 6, por exemplo, ele vai tratar do litígio entre os irmãos. Veja que igreja perfeita, não é, guerreiro? Irmãos estavam tendo problemas com litígio, levando as suas causas para a justiça comum. Que coisa! Imaginem. E um outro assunto que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, vai tratar no capítulo 6 é a sensualidade, muito especialmente envolvendo o corpo. E aí nós destacamos os dois últimos versículos do texto, da perícope, onde ele trata de sensualidade, porque nesses dois versículos nós temos aí um sermão que nós chamamos tecnicamente de sermão textual. É um sermão onde o próprio texto, ele joga os pontos de trás para frente ou de frente para trás. E está aí Juan, que deseja um dia também pregar a palavra para nos abençoar. Vejam só o que diz a última parte do versículo 19. É de trás para frente. Muitas vezes preparamos o sermão assim, de trás para frente, porque nós vamos encontrar a temática principal do texto lá no final. Vamos encontrar a ideia central do texto, muitas vezes no final do texto. E no final do texto, do versículo 20, o que é que diz? Versículo 20, vamos ler a última parte do versículo 20. Todos juntos. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, a última parte, glorificai a Deus no vosso corpo. Eis aí o tema, glorificar a Deus no vosso corpo, no nosso corpo. Foi Ele que formou o nosso corpo. Gênesis capítulo 2, formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente, passou a ser alma vivente. E aí nós somos conclamados na nova administração da aliança da graça pelo apóstolo Paulo a glorificarmos a Deus no nosso corpo. O que consiste glorificar a Deus no nosso corpo? Significa compreendê-los que o corpo
foi feito por Deus e para Deus. É você dedicar o seu corpo à inteira vontade de Deus. É assim que você glorifica. Então, eis aí a temática da pastoral, glorificando a Deus no nosso corpo. Aí você faz algumas perguntas aos textos, por exemplo, por que devemos glorificar a Deus no nosso corpo? Com o nosso corpo. Fugindo não só da sensualidade, como de outros pecados mais, chamemos aqui de pecados capitais, por exemplo. Por que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo? Aí o texto de trás para frente responde. Novamente o versículo 20, de trás para frente aí. Olha só, de trás para frente. Glorificar a Deus no vosso corpo, de trás para frente. Porque fostes comprado por preço. Por que devemos glorificar a Deus no nosso corpo? Primeiro, porque fomos comprados por um preço altíssimo. Fomos comprados com sangue. 2 pontinhos, a vida de Jesus Cristo. Quando nós estudamos cristologia, a pessoa e obra de Cristo, na perspectiva reformada, nós aprendemos que o valor da vida de Cristo é infinito. Tem um valor infinito. E Ele nos comprou com a sua vida. Na primeira carta do apóstolo Pedro, carta de Deus, Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele diz isso. Que nós não fomos comprados com ouro, com prata, com bronze ou com qualquer outra coisa corruptível. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. A moeda que Deus usou para nos comprar foi o sangue do seu Filho. Ou seja, crianças, a vida de Cristo. Segundo, porque devemos... só aí já bastaria, não é? Só aí já bastaria que a gente entendesse por que devemos glorificar a Deus no nosso corpo, usando de acordo com a vontade de Deus, porque eu só glorifico a Deus no meu corpo quando eu uso o meu corpo para fazer a vontade dele, revelada na palavra. Então a primeira razão, essa daí já bastaria, não é? Fomos comprados com o sangue de Cristo. Ele deu a vida dele por nós, ele se entregou por nós. Segundo, de trás para frente, o texto continua. Agora o versículo 19, de trás para frente. Observem só. Preste bem atenção nisso. Não sois de vós mesmos. Segunda razão por que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Esse é o segundo ponto dessa pastoral textual / temática. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós não temos direito sobre nós mesmos. O direito sobre nós mesmos pertence a um outro. Esse outro é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jovens, adolescentes, homens, mulheres. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Você não tem o direito de decidir o que você vai fazer com o seu corpo. Esse direito pertence àquele a quem você pertence, Jesus Cristo. Terceiro, de trás para frente, porque devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, além de ter sido comprado com o sangue de Cristo. Daí a consciência de que não pertencemos mais a nós mesmos. Terceiro, de trás para frente, como consequência disso, observe, queridos, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Essa é a terceira razão porque devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, porque em Cristo Deus fez do nosso corpo santuário de ninguém menos do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Bia, entendem, garotada? Eis aí 3 razões do porquê devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Isso pode ser usado tanto para combater a sensualidade, como também outros pecados mais que cometemos com o nosso
corpo. E aqui eu faço uma aplicação estendida, recorrendo ao 6º mandamento da lei do Senhor, que continua vigente. A lei moral é uma expressão da vontade santa de Deus. E o 6º mandamento se encontra assim: não matarás. Se você pegar o Catecismo Maior, que é um manual de doutrina que pertence à Igreja Reformada, ou mesmo o Breve Catecismo, que também é um outro manual de doutrina da Igreja Reformada, pegue o comentário que os nossos pais reformados fizeram sobre o 6º mandamento, e você vai encontrar lá a seguinte estrutura: o que Deus exige no 6º mandamento, depois o que Deus proíbe no 6º mandamento, o que Deus exige no 6º mandamento sobre o nosso corpo. É muito profundo, gente. Significa que tudo que eu faça que prejudique ao meu corpo, eu estou quebrando diante de Deus o 6º mandamento. O 6º mandamento, ele não envolve apenas a vida do outro, ele envolve a minha e a do outro. O 6º mandamento, ele barra, ele diz não para o suicídio. Tudo que eu faça que prejudique o corpo que não é meu, pois foi comprado com o sangue de Cristo, não pertence a mim mesmo mais, é templo do Espírito Santo. Tudo que eu faço contra ele, por exemplo, deliberadamente dormir mal, eu estou pecando contra o corpo. Deliberadamente comer mal, eu estou pecando contra o corpo. Vejam como é muito forte, é muito amplo. Eu posso usar esse texto de Paulo tanto para combater a sensualidade, e essa é a ideia primeira do apóstolo Paulo aqui, mas também para combater o mau uso do corpo. Queridos, glorifiquemos a Deus com o nosso corpo, porque fomos comprados com o sangue de Cristo, tem um valor infinito. Segundo, não pertencemos mais a nós mesmos. Terceiro, somos templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Glorifiquemos. Seja no aspecto da sensualidade, seja no aspecto do trabalho, seja no aspecto de se doar em prol do outro. Glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Toda a igreja diz amém. E ainda fazendo parte dessa pastoral, queremos reforçar o que foi feito de maravilhoso, como já disse aqui o diácono Luciano, o nosso superintendente. Foi uma bênção o nosso primeiro ano de UCP. Foi uma bênção. E desejamos que o próximo ano, o segundo aniversário, seja triplicadamente uma bênção. Então, obrigado à nossa equipe que tem auxiliado aí, Wanda e as demais cooperadoras no Evangelho, a UCP. A nossa presidente Yasmin, cadê você, Yasmin? Está ali, princesa, um cheiro. A nossa conselheira, Mônica, e as demais irmãs, a SAF apoiou por demais o trabalho de ontem. Então, muito obrigado. Prossigamos investindo nas nossas crianças. E, para encerrar a pastoral, eu não vou deixar passar esse momento também muito especial. Para a primeira igreja também, faríamos isso e temos feito isso com qualquer outra ovelha do Senhor, pois o tratamento deve ser igual para todos, pois todos são ovelhas de Cristo. E nós temos hoje alguém que nasceu na fé aqui nesta igreja, precisou dar uma saidinha, passar uma temporada ali em Champa, terminando o seu curso, e agora é a sua primeira EBD de volta à primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Luísa, chega aqui, meu amor, por favor. Eu só quero orar por você. É muito importante. Agora é volta definitiva, segundo o desígnio e a vontade do Senhor, né, Luísa? Está aqui a Luísa, os pais estão felizes. Eu sei que você criou laços lá, é normal. Com certeza ainda está naquele processo de... Faz parte. Toda mudança, ela traz alegrias e ao mesmo tempo tristezas. Mas queremos dizer para você, em alto e bom som, que somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. E você nunca deixou de pertencer a esta igreja. E volta agora a pertencer também no aspecto eclesiástico. Seja bem-vinda, Luísa. Muita coisa para ser feita aí, viu? A OMP está aí.
para também usufruir dos seus talentos, dos seus dons, para cooperar. Vamos dar um recadinho para a Luísa? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Deus te abençoe, minha querida. Estamos juntos, viu? Eu já conheço os seus talentos, os seus dons, então, ó, manda brasa. Fiquemos de pé, queridos.